Jesus quer que a gente seja infeliz, talvez porque o conceito de felicidade que nós temos não tenha absolutamente nada a ver com o conceito de felicidade dele, Jesus. Esse conceito de felicidade para nós, homens do Ocidente, é um conceito muito parecido com aquele de Freud. Freud dizia que feliz é aquele que faz tudo aquilo que quer fazer. Freud é um cara que não acreditava na metafísica, não acreditava em nada além do que é aparente, além do que nós estamos vivendo aqui e agora. Então, para o Freud, a felicidade, que é muito parecida com a felicidade que nós entendemos, é fazer aquilo que a gente quer fazer aquilo que nos traga algum tipo de prazer, fazer aquilo que nos cause bem. E como diria o poeta, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Só que aí chega Jesus com um conceito completamente diferente de felicidade. Na verdade, Jesus, e nem mesmo em outros lugares das Escrituras, nós encontramos a felicidade conceituada, ou seja, nós encontramos a explicação do que é a felicidade. A Bíblia em nenhum momento nos ensina, nos explica o que é essa felicidade. Ela não diz o que é, ela não traz esse conceito, mas ela nos ensina que tipo de pessoa é feliz. Ela não fala o que é a felicidade, mas ela fala quais são as pessoas que usufruem, que sentem essa tal felicidade. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores narrativas sobre felicidade na Bíblia é Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. E na maioria das traduções está lá bem-aventuranças, que na verdade significa felicidade. E nesse discurso de Jesus, a ideia dele é completamente antagônica à nossa ideia. Ele fala: felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes aqueles que sofrem. A ideia de felicidade de Jesus parece a nossa lista de felicidade virada de cabeça para baixo. E talvez para a gente entender qual é essa ideia de felicidade de Jesus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contextualizar esse discurso de Jesus e entender sobre o que ele estava falando. Primeiramente, a gente tende a achar que Jesus está fazendo um discurso para uma grande multidão, e não é. O texto diz que Jesus subiu a montanha e uma grande multidão seguiu ele, ok. Mas Jesus nunca ensinava na montanha, até porque a geografia da montanha não permite um ensino para uma grande multidão. Jesus, quando queria ensinar a multidão, ele ia para a praia, ficava de costa para o mar, a brisa, o vento levava a voz para as pessoas que estavam ali, em nível com ele. Na montanha seria impossível. Jesus sobe a montanha, uma multidão que talvez ali teria 10, 15 mil pessoas segue Jesus. Quando Jesus está lá, o texto diz que ele chama os seus discípulos para perto, provavelmente somente os 12 apóstolos. Ele chama eles para perto, ele está olhando para baixo, aquela grande multidão, e Jesus começa a ensinar para os 12 sobre aquela multidão. E aí precisamos entender o que o povo de Israel, o que os judeus estavam passando naquele momento. O Império Romano estava se expandindo com um punho de ferro. Aquelas pessoas estavam chorando, aquelas pessoas estavam com fome, aquelas pessoas estavam desesperadas pelo massacre que elas estavam passando na mão do Império. E olhando para essas pessoas, neste contexto, nesta situação, Jesus começa a ensinar sobre felicidade. Fica imaginando, ele olha para aquela multidão que claramente está com fome, que claramente não tem o que comer, que não tem aonde morar, que não tem o que vestir. Ele olha e fala: feliz são os pobres. E de repente ele olha para uma outra situação e fala: feliz são os mansos. E nós costumamos achar que manso é aquela pessoa tranquila, aquela pessoa serena que não se exalta nunca. Quando Jesus fala sobre mansidão neste texto, não é sobre isso que ele está falando. A palavra ali no grego traz uma ideia realmente de falar baixo. Fala baixo, é o volume da voz baixa. Mas com certeza Jesus não está querendo dizer que feliz é aquele que tem a voz baixa, não é?
O que Jesus pode estar querendo dizer, através de uma figura de linguagem, é que feliz são aquelas pessoas que não têm voz ativa na sociedade. Seria uma mãe chegando no hospital com um filho no colo, 41 graus de febre, e ela não ser atendida porque ela não tem convênio e ela não tem dinheiro. A felicidade de Jesus não está no que nós estamos vivendo aqui agora, não está no que nós estamos passando, não está na nossa condição física, na nossa condição psicológica, na nossa condição financeira, no nosso status. A felicidade de Jesus está muito além dessa terra, deste mundo. Por isso ele finaliza sempre a frase: felizes os que choram, pois eles serão consolados. Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Felizes os humildes, porque eles receberão a terra como herança. Jesus está olhando para um povo que não tinha nada, para um povo que estava sofrendo horrores. Mas esse povo estava ali, atrás de Jesus, aos pés de Jesus, querendo saber mais sobre a vida eterna. As pessoas que têm certeza quem é Jesus e sobre tudo aquilo que ele tem guardado para as pessoas que estão nele, as pessoas que aguardam a promessa da vida eterna, aconteça o que acontecer nessa terra, isso nunca tirará a nossa felicidade, porque a nossa felicidade não está aqui nessa terra. É impossível encontrar felicidade em alguma coisa nessa terra para aqueles que estão em Cristo Jesus.